Olá, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui para o nosso Um Dedinho de Prosa. Estamos aqui para nós conversarmos, trocarmos umas ideias sobre o viver e o conviver. Eu, Nara Coelho, venho aqui segundas e sextas-feiras conversar, trocar uma ideia, fazer uma prosa, né? Isso que a gente quer, fazer uma prosa sobre as várias situações da vida que a gente acaba passando, enfrentando, vivenciando, na convivência, na relação com o outro, né? O que nos E essa relação com o outro é o que nos torna quem somos. Mas ela geralmente é complicada, é conflitosa, até porque nós e o outro somos pessoas imperfeitas, trazemos as nossas imperfeições, os nossos pontos a serem ainda lapidados, né? E tudo isso na convivência, às vezes, provoca algumas situações um pouco mais complicadas. Então, a ideia sempre é estar conversando sobre essas situações. O que nós trazemos aqui? Um olhar sobre o viver, sobre o conviver, sobre as nossas relações no nosso dia a dia. Não trazemos verdades supremas, trazemos um olhar que vem carregado de uma experiência de pessoa, de ser humano, de mulher, do ser professora, educadora, do ser jornalista, do estar aí caminhando no trabalho da psicanálise, né? Sendo uma psicanalista em formação, um olhar de quem vive a vida, né? É isso que trazemos aqui para esse nossa prosa, todas as segundas e sextas-feiras. E agora também, na quarta-feira, a gente está colocando lá uma prosinha no canal do YouTube que tem o nome, né, de Um Dedo de Prosa, tá? Um dedinho de prosa, onde a gente sempre está postando na quarta-feira uma prosinha, uma fala mais curtinha sobre esses contextos da vida, né, do estar na vida, não é mesmo? Então, é sobre isso que nós conversamos no nosso Um Dedinho de Prosa. E a gente gosta que vocês fiquem muito à vontade, se sintam muito à vontade para colocar os seus comentários, para darem exemplos, para opinar, para reforçar, para contradizer o que a gente está colocando aqui. Fiquem muito, mas muito à vontade, porque isso aqui é uma prosa entre amigos, entre companheiros de caminhada, né, no sentido de que todos aqui estamos caminhando, né, caminhando num processo de crescimento, de aprendizagem, e que quanto mais a gente consegue tirar dessas aprendizagens, quanto mais a gente consegue colher, melhor para nós e melhor inclusive para quem está à nossa volta, porque quando nós melhoramos, crescemos, evoluímos, né, lapidamos um pouquinho os nossos defeitos, as pessoas que estão à nossa volta também acabam sendo beneficiadas, porque ficamos um pouco mais fácil nos relacionamentos, né, na hora de conversar e lidarmos uns com os outros. Olá, Aldevino, boa noite, seja bem-vindo. Carlinhos, também, seja bem-vindo. É bom tê-los aqui conosco nesse Um Dedinho de Prosa. E a gente sempre fica aí pensando, inclusive, né, sobre o que a gente podia prosear, conversar. E aí eu fiquei me lembrando, até porque alguém me mandou um cartãozinho que era muito engraçadinho, o final dele, sobre como nós fazemos confusões na vida, né? Como nós nos atrapalhamos. Na verdade, na maioria das vezes, as nossas decepções, as nossas dores, as nossas quedas até, tristezas, estão muito ligados a confusões que nós fazemos na nossa caminhada.
quando nós confundimos algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes a gente confunde colega com amigo, né? São duas coisas distintas. Elas não são, a palavra colega e a palavra amigo, elas não são sinônimos. A gente às vezes até usa como sinônimo, mas elas não são, né? Colega é alguém que a gente convive algum tempo, que a gente se dá bem, que a gente tem um relacionamento que é mais superficial, que é mais não é mais profundo, que não tem tanta solidez, né? Enquanto o amigo é alguém que está conosco em todos os momentos, que é capaz de, né, nos dar sustentação em momentos difíceis, de dar o ombro para a gente chorar quando abate a tristeza, mas é também capaz de vibrar com a nossa alegria, com a nossa vitória, com o nosso sucesso. Vocês sabem que as pessoas são muito mais solidárias na dor do que na glória, né? É mais fácil para o outro me acolher na dor do que me acolher quando eu estou no sucesso, quando eu estou crescendo, quando eu estou brilhando. Muita gente se incomoda com isso. O amigo não se incomoda, ele vibra e participa como se a alegria, a vitória fosse dele. Mas muitas vezes nós temos algumas pessoas que passam a conviver conosco no nosso dia a dia, seja por questões de trabalho, seja até por causa de um relacionamento que ele é amigo de um amigo, né? Que na verdade são colegas, são pessoas que estão conosco, que vivem alguns momentos, mas que não criam vínculos de fato, não criam laços conosco, né? E aí a gente confunde. E a gente coloca muita coisa, muita expectativa, às vezes, nesse colega. Não, né, não percebe que a relação não é de amizade de verdade. Isso acontece muito no trabalho, né? Quando a gente convive muito. Se a gente parar para pensar, a gente convive muito tempo, muitas horas com as pessoas do nosso trabalho, né? Durante os dias de semana, às vezes, se a gente descontar o tempo que estamos dormindo, muitas vezes a gente vai ter mais horas em alguns dias convivendo com as pessoas do nosso trabalho do que com as pessoas da nossa família, não é? Então, e aí, nesse relacionamento, principalmente no trabalho, muitas vezes as pessoas se aproximam muito da gente, mas não quer dizer que elas sejam amigos. Então é preciso que a gente aprenda a olhar bem e a separar, até porque no mundo de hoje a gente mistura muito isso, o amigo e o colega, o que é uma relação real e o que é uma relação muito mais da nossa cabeça. A gente vê muito, por exemplo, as pessoas colocando assim que esses dias até eu vi uma frase que fiquei pensando, né? A pessoa colocou que ela considerava mais e se sentia mais amparada pelos amigos do Facebook do que os amigos do dia a dia. Isso é muito preocupante, não é? Porque, veja, ser amigo pelo Facebook é a coisa mais fácil que tem. Não é? Por quê? Porque a gente curte, a gente escreve frase bonitinha, a gente não precisa, às vezes, nem escrever, tá cheio de figurinha, né? De emojis e de coisas para a gente colocar ali. Qual é a nossa ação como amigo? É essa. E às vezes até cansei de ver, né? E ouvir pessoas colocarem uma figurinha, né, em relação a um acontecimento de alguém, colocar até uma frase bonitinha, mas com quem está ao lado dela, fisicamente, ela fazer comentários nada agradáveis. Então, quando alguém diz que prefere os amigos do Facebook aos amigos do dia a dia, eu diria que essa pessoa ainda não conheceu um amigo, né?
Eu diria que ela está confundindo as coisas. Então a gente precisa ir desmanchando essas confusões. Do mesmo jeito que a gente faz confusões entre eu ter alguém, eu possuir alguém, eu tenho alguém, as minhas amizades estão bem amarradas, né? Não. Entre os relacionamentos a gente tem que ter laços, não amarras. Porque quando a gente amarra, o que você faz quando você amarra alguma coisa? Quando você amarra alguma coisa, você não quer que ela se prenda, que ela se desprenda. Você não quer que ela se solte, né? Então você amarra. Geralmente você aperta e bastante. Quando você dá um laço, você quer firmar, você quer que aquilo fique preso, mas que aquilo se desmanche, né? Quando alguém tocar, né, a função do laço é prender por um tempo, mas que se desmanche quando alguém toque, né? Então a gente diz que as relações, elas devem ter laços, mas não amarras. Por quê? Porque amarra, eu obrigo o outro a estar comigo. Quando eu insisto em amarrar o outro comigo e não criar laços com o outro, eu estou fazendo um equívoco, eu estou fazendo uma confusão. Porque amarrar é obrigar. E todas as vezes, seja em que tipo de relação for, seja relações familiares, seja relações amorosas, seja relações de trabalho, seja relações sociais, que eu obrigo, né, que eu fico pressionando para que o outro esteja comigo, isso não vai terminar bem. Isso vai terminar em dor. E muita dor para quem está fazendo os nós, né? Porque queira ou não, uma hora esses nós vão se romper. E quando a gente cria laços com as pessoas, quando a gente faz um laço de amizade, um laço de amor com alguém, um laço de carinho, a pessoa sabe que ela pode ir quando quiser, mas ela fica porque tem vontade, porque é bom, porque é bonito, porque ajuda a pessoa a crescer, né? O laço é uma coisa bonita, né? Quando a gente vai comprar presente, as moças fazem questão de fazer um laço, não é mesmo? Por quê? Porque ele é bonito e ele desmancha. Você pode puxar, mas para mim puxa, né? Ele fica, a fita fica, a beleza fica. Então é importante que a gente não confunda as coisas, para que a gente não sufoque os nossos relacionamentos. Quando a gente amarra, a gente sufoca. E todas as vezes que a gente sufoca, a gente vai ter a pessoa esperneando, vai ter a pessoa tentando sair da onde ela está. Então é importante que a gente não sufoque as pessoas, não amarem, mas vá criando vínculos. E os vínculos a gente constrói nas nossas ações do dia a dia, na nossa convivência do dia a dia, né? Nos nossos pequenos atos do dia a dia. É no estar com o outro quando o outro precisa. É ir mostrando a nossa atenção e o nosso carinho pelo outro e recebendo isso do outro, né? Então, isso é que vai fazer a construção das nossas relações, é o que vai fazer tecer o fio que vai criando esse laço, esse vínculo, né, entre a gente e as pessoas que estão à nossa volta e que são importantes e que a gente quer que crie vínculos conosco, não é mesmo? Então, é importante que a gente sempre se lembre disso, porque quando a gente não faz essas separações, a gente apanha, a gente sofre, né? Porque, como a gente falou, de alguma forma, mesmo que eu amarre muito forte, mesmo que eu faça muita chantagem emocional, porque uma das formas de amarrar é fazer chantagem emocional. Mesmo que eu faça muita chantagem emocional, mesmo que eu leve por um bom tempo essa pessoa amarrada ao meu lado, uma hora ela se liberta. Por quê? Porque ela quer sair. E quando você quer, você vai dando jeito. Você vai dando um jeito até que você consegue se livrar daquele nó, né? E o laço, mesmo que ele se desmanche, ele vai deixar coisa boa. Ele vai deixar beleza.
Mas quando ele é um laço feito com amor, com carinho, com atenção, com trocas, né? Com respeito à individualidade de cada um, à liberdade de cada um, o espaço de cada um, esses laços só tendem a crescer, nunca a desmanchar. Então é importante a gente ir lembrando dessas confusões. Outra confusão que a gente faz bastante na vida, e aí falando bem do relacionamentos amorosos, é confundir tesão com amor. Né? Tesão é tesão, amor é amor. Já diz a Rita Lee, né? Que ela tem uma música, que fugiu agora o nome, onde ela fala muito disso, né? De amor e de paixão. Na paixão, a base da paixão é o tesão, né? É o desejo físico, é o estar com o outro pelo prazer. Né? E uma paixão pode ser vivida, deve ser vivida, né? É importante. Nós temos fases da vida que ela faz a diferença, né? Nos põe para cima. O problema é que, às vezes, quando a gente entra numa relação onde há a paixão, onde há o tesão como base, e a gente cismar, enfiar na cabeça que é amor. E aí a gente vai se machucar. Né? Por que a gente vai se machucar? Porque, primeiro, o tesão, a paixão, tanto fisicamente como psicologicamente, e mais ainda, né, sentimentalmente, as estatísticas, os estudos mostram, ela não dura mais do que um ano e pouco. Né? Até tem um estudo médico que diz que se a paixão, né, durasse mais tempo, fisicamente você entraria em colapso. Né? Por quê? Porque você faz céus e terra, se move, né? O teu organismo fica num sistema de vibração, fica em alta, sempre trabalhando no limite ali, né? E é bom, é gostoso, mas a gente precisa compreender que quando a gente está se envolvendo desta forma, isso pode ser forte, como sempre é, mas é instantâneo, é fugaz, vai passar. Né? E é importante, quando a gente está nesse tipo de relação, perceber, porque uma paixão pode vir aos poucos se transformar num amor, até pode, não digo que não. O problema é que, na grande maioria dos casos, alguém sonha com isso, mas o outro normalmente não. Então é importante que a gente aprenda a olhar isso, né? Se eu estou me envolvendo com alguém onde a base vem, né, pelo tesão, pela força do querer, pela força do prazer, eu preciso ter muita consciência que dificilmente isso vai se tornar um amor muito grande, entende? É importante a gente ir aprendendo a olhar para isso, porque são comportamentos diferentes. A gente tem comportamentos diferentes com a pessoa quando é amor e quando é tesão. No amor, né? Eu não consigo me lembrar, a infeliz do nome da música da Rita Lee. Então quando tem amor não tem tesão? Tem, claro que tem. Claro que tem. O amor vem recheado de tesão, no amor tem prazer, né? Quando a gente está falando de relacionamentos, claro que tem. Agora, o contrário não é real. Né? No amor, né, não só tem, como deve ter prazer, né? No encontro das pessoas, deve ter tesão, claro que deve. Né? E vem, e tem, está lá contido. Né? Agora, na paixão, no tesão, o amor não é uma necessidade, não é um ponto que vai estar de verdade. Então, e quando a gente mistura isso, né, a gente se complica. A gente se complica e bastante. Nesse caso, as mulheres costumam misturar mais do que os homens. Né? O homem
costuma separar mais isso. E o homem costuma, inclusive, separar tanto que ele consegue, né, muitas vezes, ter o quê? Dizer que ama alguém, mas tem tesão por outra pessoa. Isso é certo? Não. Isso pode acontecer? Pode. Mas que a gente tem que clarear as coisas? Tem. Não é mesmo? Que a gente tem que clarear as coisas? Tem. Ó, oi, Gisele. A Gisele me ajudou aqui com a música da Rita Lee. É Amor e Sexo, né? Exatamente. E ela é uma música que deixa muito claro isso que a gente está falando, né? Porque ela vai mostrando, inclusive, as diferenças, né? E é muito claro isso. E é importante que a gente, quando a gente vai para um relacionamento, que a gente compreenda e que a gente entenda que tipo de relacionamento é esse. Porque quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu vou sabendo aonde eu estou me metendo, eu sei, inclusive, como isso pode acabar. E aí, as chances de eu me machucar é muito menor. Né? Ah, Nara, mas às vezes não é fácil. Não, não estou dizendo que é fácil. Se relacionar com o outro, viver com o outro, conviver com o outro, conviver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Com as nossas paixões, com os nossos desejos e ter sobre eles consciência e controle não é uma ação fácil, mas é um exercício que a gente precisa praticar. É uma coisa que a gente precisa estar fazendo. Porque se a gente não estiver atento, a gente está se machucando sempre. E se a gente começar a observar as coisas que nos machucaram na vida, está muito ligada a essas confusões que a gente faz. Né? Que a gente vai misturando as coisas. Muitas vezes é porque a gente quer tanto. Né? Às vezes a gente quer tanto que uma paixão vire um amor, que a gente vai se cegando, que a gente vai ignorando que aquilo, né, não está virando. Não está virando, né, não está, né, se transformando, e a gente fica o quê? Fica machucado, fica magoado. Então é muito importante que a gente observe essas coisas. Mesma coisa, hoje em dia a gente percebe que gostar é uma coisa, amar é outra. Né? Então as pessoas dizem muito fácil, né? Por exemplo, meu amor, eu te amo. Eu te amo é muito forte, gente. A gente tem que aprender, a gente tem que se ligar na força, no significado que as palavras têm. A gente está gastando as palavras de forma muito banal. E aí a gente às vezes é confundido pela mensagem que o outro manda pela palavra, ou a gente confunde alguém pelo que dizemos. Porque quando eu digo para alguém que eu gosto de alguém, eu estou num processo de conhecimento, eu estou num processo de relacionamento, então me faz bem estar com aquela pessoa. É um nível, eu estou pronta para um nível de relacionamento. Né? Quando a gente diz eu te amo, essa coisa é maior, é mais forte, é mais profunda. E esses dias, até alguém disse, brincou, né, que entre eu, o eu te amo e o boa noite está ficando muito parecido. Né? Se desgasta. Aí a gente desgasta a força da palavra, a gente desgasta a importância do significado daquela palavra. E é importante que a gente observe, porque hoje, como as palavras ficaram banais, às vezes a gente escuta do outro de forma muito fácil e em muito pouco tempo, né? Porque pela minha vivência, pelo que a gente observa, o amor não se constrói em um dia, 10 dias, 15 dias de relacionamento. Seja o amor amizade, seja o amor fraternal, seja o amor, né, pelo outro, pela pessoa que eu quero para viver comigo, né, num relacionamento, né, seja ela meu companheiro, minha companheira, conforme cada um
está aberto a isso, né? Então, eu preciso aprender a valorizar isso, eu preciso aprender, porque quando eu digo de qualquer forma, às vezes, para quem escuta, ela escuta no peso e na força que essa palavra tem. E quando a gente escuta essa palavra de alguém, a gente tem que aprender a observar se o viver dela comigo, se o estar dela comigo condiz com essas palavras. Porque quando eu só acredito no que eu estou ouvindo, sem prestar atenção no que a pessoa está fazendo, eu estou fazendo confusão. Eu estou fazendo atrapalhada. Eu posso estar correndo risco sério de me machucar bastante. Porque as palavras são importantes, mas é as ações. É o agir do outro comigo que de fato mostra o que o outro sente, como o outro de fato me vê e qual é o espaço que eu ocupo na vida do outro. Isso é importante. Então a gente precisa ir clareando essas confusões que a gente vai fazendo durante a nossa vida, para que a gente o quê? Se machuque menos. Essa é a ideia, né? E machuque menos o outro também, não é mesmo? Outra coisa que a gente faz, assim, uma confusão muito grande, é felicidade e eternidade, assim, que o ato de ser feliz é uma coisa que, para mim, ser feliz, eu só vou ser feliz quando eu conseguir estar, né, 24 horas por dia bem, estar nas nuvens. Não dá, gente. Então, às vezes, a gente deixa de viver uma série de coisas, fica pesado, começa a olhar a vida de forma pesada, porque a gente fica querendo uma felicidade eterna, uma felicidade que começa no dia 1º de janeiro e não pode se atrever a morrer no dia 31 de dezembro, né? Às 24 horas dos 365 dias. E aí a gente não vê as belezas da vida. Felicidade é muito um estado de ser, é muito uma escolha por isso, né? Até porque se a felicidade fosse uma coisa constante na nossa vida, nessa busca constante, a gente ela perderia o sentido, né? Ela perderia a razão de ser. E é importante que a gente também não confunda, né, sorrisos, né? Sorrisos e mais sorrisos com felicidade, com participação. O sorrir é muito importante. É importante a gente sorrir, é importante que o outro sorria para nós, mas nem sempre porque a gente está sorrindo quer dizer que a gente está feliz. O sorrir é conseguir trabalhar, né? Eu, às vezes, encontro algumas pessoas que dizem assim para mim: eu nunca te vejo triste, né? Eu nunca te vejo. Você nunca fica triste? Fico. Mas eu não preciso necessariamente levar a minha tristeza para o mundo, né? Eu posso trabalhar a minha tristeza comigo mesmo e com as pessoas mais próximas de mim. Eu não preciso levar para o mundo. Mas não é porque eu estou sorrindo que eu estou feliz, que eu estou num momento bom da minha vida. E às vezes a gente atropela as pessoas. Por quê? Né, fulano está sempre sorrindo e a gente não consegue perceber, às vezes, no olhar, no próprio comportar da pessoa, que ela está precisando de ajuda. Que ela está precisando da nossa atenção um bocadinho mais. Então é preciso que a gente vá observando as pessoas que estão perto de nós, que a gente aprenda, né, a ver esses detalhes, porque isso evita confusões no nosso dia a dia. Porque aí, às vezes, a pessoa, você tem, ela, né,
chega de um jeito e você pensa que ela está bem, porque você só ficou com o primeiro olhar, com a primeira questão, e de repente a pessoa desaba ou a pessoa te dá uma resposta e você fica sem entender. Então é importante que a gente vá observando, aprendendo a observar os detalhes das pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? Da mesma forma que a gente não deve confundir, né, realização com fama, né? Sucesso com fama. A nossa realização é estar fazendo aquilo que nos faz bem, aquilo que nos deixa bem, né? Seja no meu trabalho, seja com a minha família, seja no meu relacionamento, seja no que eu faço nas minhas redes sociais. Se o que eu faço me faz bem, não importa quantas pessoas conhecem isso, quantas pessoas sabem disso, quantas pessoas, inclusive, reconhecem esse trabalho. Tá? Se eu me dou bem, se eu gosto do que faço, isso é realizar-se. Isso é ter sucesso. É quando eu tenho prazer em estar fazendo o que eu estou fazendo. Onde a cada dia eu cresço e melhoro com o que eu estou fazendo. Principalmente, a gente fala muito do campo profissional, né, nesse momento, mas também nos nossos relacionamentos. Estar, né, tornar público, né, ficar famoso, ter fama é uma coisa. Né? Ter fama é muita gente saber o que eu estou fazendo. Mas muita gente que a gente conhece por aí que tem fama nem é tão bom no que faz. Tem uma série de coisas, truques que você pode fazer, que você pode ter fama sem de fato estar fazendo algo bem feito ou estar realizado. Quantas e quantas pessoas famosas que nós conhecemos que caem para as drogas, que entram em depressão, que tem uma série de problemas que você pensa assim, mas como? Se ela tem tudo, né? Tem dinheiro, tem fama, mas não tem uma coisa chamada realização. Sucesso. Sucesso no sentido profundo da palavra, no significado real da palavra. Sucesso é você conseguir realizar algo que você se predispôs e conseguiu fazer de forma bem, que lhe faz feliz, né? Que te realiza. E isso é a realização também, né? Quando eu faço algo que me deixa bem, comigo e com as pessoas que estão à minha volta. E quando a gente confunde isso, às vezes, a gente tem a realização, a gente está bem, mas porque a gente não tem um reconhecimento de fora, a gente começa a sofrer. Porque a gente confunde realização com fama, com ser popular. E não há uma necessidade. E aí, às vezes, as pessoas já têm isso, já são realizadas, já fazem um trabalho que elas gostam, que elas... Né? E aí, mas elas ficam sempre achando que não, porque não tem fama. Aí elas conseguem a fama e o que elas descobrem? Que elas não precisavam daquilo, que aquilo não agrega, que aquilo não traz mais para ela. Muito pelo contrário, às vezes tumultua, complica, né? Então, é importante que a gente vá separando, né, essas coisas da vida, para que a gente não tenha confusão, não sofra, né? Felicidade, realização, prazer, também não estão relacionados ao ter e ter cada vez mais, né? Não, como a gente sempre diz, não que a gente aqui propague a ideia de que você não possa ter o que é importante para você, o que te traz conforto, o que traz qualidade de vida. Não. Claro que isso é importante e a gente tem que lutar por isso. Tem que ter. O problema é quando a gente troca. Pensa que realização, felicidade está ligado diretamente a ter a melhor casa, a ter o melhor carro, a ter a melhor roupa e a roupa da moda, a ter o melhor celular. Aí o que acontece? A gente começa a perceber que
eu fico feliz, né? 15 minutos, um dia, uma semana, porque eu comprei o último smartphone, né? G, sei lá qual G que tá aí, G10, G12, aí eu sou feliz por uma semana, 15 dias, 20 dias, mas as empresas são muito mais rápidas do que a nossa, né? Dali a pouquinho já tem o G13, G14, G15, G16 e daí? A minha felicidade vai estar amarrada aqui? E eu quero ter uma casa boa e legal para mim, para me fazer feliz, para mim me sentir bem dentro dela, para mim me sentir acolhido e acolher as pessoas que eu amo, ou para me mostrar para o vizinho que eu tenho uma casa melhor do bairro. E quando eu faço essa confusão, novamente, eu vou me sentir insatisfeito, eu vou me sentir incompleto, eu não vou me sentir realizado e amanhã ou depois, além, eu não quero só ter a melhor casa do bairro, eu quero ter a melhor casa da cidade. E aí eu trabalho muito, eu me desgasto muito e eu deixo de viver. Eu deixo de viver intensamente o que é importante na vida, que é os nossos relacionamentos, que é as nossas convivências. Se vocês perguntarem para as pessoas que já estão com 70, 80, 90 anos, ou para as pessoas que estão com doenças terminais, né, que sabem que não tem cura, elas nunca vão, se você sentar para elas e do lado delas e perguntar o que valeu a pena, elas nunca vão falar do que elas conquistaram materialmente, mas elas vão falar do que elas conquistaram nos seus relacionamentos. Elas vão falar muito dos momentos em que viveram. Vocês já repararam como as pessoas de idade, elas nos contam muitas histórias e elas repetem muitas histórias, né? Mas prestem atenção nessas histórias. Elas nunca contam histórias de coisas que elas conquistaram, mas elas contam de histórias que elas viveram com as pessoas que são importantes para elas. Algumas histórias alegres, algumas histórias tristes, algumas histórias cômicas, mas é sempre histórias de vivência, do ato de viver, de estar. É disso que ela tem saudade. Então, não vamos confundir as coisas, porque quando nós confundimos, nós nos atropelamos.